pessoal, olha só, a gente vai fazer aqui a aula de revisão de vocês, né? A corrigir a atividade de revisão. E a atividade tem 10 questões e eu selecionei aqui 6 para a gente resolver aqui junto. Então, olha só, a questão 1 fala assim: qual a raiz da função polinomial de primeiro grau y igual a 5x menos 20? Bem, para resolver essa questão aqui, como ele quer que a gente determine a raiz, né? Como ele está dizendo aqui, olha, a raiz da função. Quando ele fala isso, a gente tem que determinar que o y é igual a zero, ok? Então, vou escrever aqui, ó, y igual a zero. Feito isso, você pega aquela função, a função né, y igual a 5x menos 20. Aí você coloca aqui do lado, ó, 5x menos 20 é igual ao y, né? Só que o y é zero. Então, nesse caso, a gente vai ter que 5x é igual a... Tá menos 20, passa para cá mais 20, ok? Logo, eu tenho que x é igual a 20 dividido por 5. Então, x vai ser igual a 20 dividido por 5, isso é igual a 4. A gente olha aqui, né? Letra E. Letra E é a opção correta. Então, o valor deu 4, beleza? Ó, vamos fazer mais uma de função afim, né? Função polinomial do primeiro grau. Ele quer saber qual que é a raiz dessa função aqui. Deixa eu destacar aqui para vocês, para ficar mais claro, ok? Ele deu para a gente, olha, essa função aqui, ok? Ela tá em forma de fração. Para alguns alunos, eles enfrentam mais dificuldades. Bem, vamos ver aqui, olha, que o y é igual a zero, a primeira coisa. Então, y igual a zero. Logo, a gente iguala isso aqui, né? 3x sobre 2 menos 2 quintos tem que ser igual a zero. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó. 3x sobre 2 menos 2 quintos, isso tudo vai ser igual a zero. O que a gente faz, pessoal? Tá menos, joga esse 2 quintos para lá como mais. Então, a gente vai ficar aqui com 3x sobre 2 igual, tá? Vou passar mais 2 quintos, ok? Agora, meu objetivo é isolar esse x aqui. Esse 2 ele não está dividindo, ele sobe para cá multiplicando. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 3x é igual a 2 quintos, né? O 2 que estava dividindo, ele veio para cá, ó, multiplicando. Então, multiplicado por 2. O que vai virar isso aqui, ó? Eu vou puxar aqui uma setinha para a gente continuar. A conta continua aqui, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter o seguinte, que 3x é igual a 2 vezes 2 é 4, beleza? E o 5 embaixo é só a gente repetir. Aí, tem que jogar esse 3 para o lado de cá. Note que o 3 está multiplicando o x. Se eu vou passar para o lado de cá, eu vou passar dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 4 quintos, né? E esse 4 quintos está sendo dividido por 3. Beleza? Esse 3 veio para cá. O que é isso? Já viram isso antes? Se não, a gente vai ver agora. Pessoal, quando eu tenho essa situação aqui, acontece o seguinte, olha só. Você tem que lembrar que esse númerozinho que está embaixo, 3, aqui embaixo dele é a mesma coisa que T1. Aí a gente tem uma fração aqui, outra fração aqui. O que é que você faz? Você mantém a primeira, né? Então, nesse caso, x vai ser igual... A primeira, né, 4 quintos. Então, eu vou manter aqui o 4 quintos e vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é 3 sobre 1. O que é o inverso? 1 sobre 3. Nesse caso, a gente vai ter que x é 4 vezes 1 é 4. 5 vezes 3 é 15. Então, 4 sobre 15 é a opção... não tem opção aí não, né? Porque eu não copiei, mas é 4 15 avos. Ok? Essa é a opção correta aí da revisão de vocês. É só prestar atenção aqui os detalhes que a fração ela sai facinho.
Agora, a gente viu aqui dois exemplos da função quadrática, ou da função afim, né? Do primeiro grau. Vamos ver dois exemplos agora da função do segundo grau. Quais as raízes da função polinomial do segundo grau? Aí deu para a gente essa função aqui, né? Ó. Y igual a x quadrado menos 64. Nesse caso, pessoal, a gente coloca o y igual a zero, né? Como eu fiz anteriormente. Então, o y ele tem que ser igual a zero. E a gente vai para as raízes. Então, eu tenho que o x ao quadrado menos 64, ele tem que ser igual a zero. Nesse caso aqui, é fácil, porque como só tem o x quadrado e o 64, né, o termo independente, eu jogo aqui para o outro lado, ó. Fica bem simples. Então, a gente resolve assim. X ao quadrado é igual a menos 64, passa mais 64. Logo, nesse caso aqui, esse quadrado, ele passa como mais ou menos a raiz. Nesse caso aqui, do 64, né? Então, vai ficar mais ou menos raiz do 64. Então, x vai ser igual mais ou menos, raiz de 64 é quanto? 8, né? Porque 8 vezes 8 é 64. Então, tá aí. A conjunto de solução aqui, se a gente fosse notar, né? Conjunto de solução seria menos 8 e 8, né? Resposta aqui dessa questãozinha, beleza? Ó, vamos prosseguir. Essa aqui dá um pouco mais de trabalho, né? Porque vai envolver a fórmula de Bhaskara. Deixa eu ganhar aqui um pouco mais de espaço até para a gente resolver aqui. Quais as raízes da função polinomial do segundo grau? Ele te deu essa função aqui, né? Olha, y igual a x quadrado menos 5x mais 6. Primeira coisa, pessoal, é a gente destacar a equação aí que a gente tem, né? E igualar ela a zero. No lugar do y vai ficar zero. Então, logo eu vou ter x quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Beleza? Aí, olha, eu tenho que determinar os coeficientes, né? Os coeficientes aqui é o A, o B e o C. O A vale 1, o B vale menos 5, o C vale 6, ok? Então, vamos determinar as raízes para a gente ver quais que são elas. Primeiro, o delta, né? Então, aplico aqui o delta. O que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, nesse caso aqui, ó, o delta vai ser igual, o B não é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos o 4, que multiplica o A, que é 1, multiplica o C, que é 6. Delta vai ser igual, menos 5 ao quadrado é 25, certo? O menos aqui eu conservo, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Logo, olha, a gente tem que 25 menos 24 é 1. Esse aí vai ser o meu delta. Aí aqui do lado, olha, agora sim a gente vai determinar as raízes, né? Eu tenho que, para a raiz, eu tenho que usar Bhaskara, né? Ou seja, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, sobre 2A. Então, vamos substituir, né? Vai ficar menos, o B, né? Menos 5, então menos 5, mais ou menos raiz de delta, delta não é 1. Então, faço a substituição. Vou substituir aqui por 2A. O A é 1, então 2 vezes 1, beleza? Então, x vai ser menos com menos é mais 5. Mais ou menos, raiz de 1 é 1, beleza? E aqui a gente vai só
2 vezes 1 é 2, né? Então, vai só colocar o 2 aqui embaixo. Aí, pessoal, temos aqui, nesse caso, que determinar as raízes, né? Então, eu vou dividir aqui a conta. Primeiro, a gente vai encontrar o x1. Então, vamos lá, ó. x1, eu pego só o sinal de mais, né? Aqui tem mais ou menos. Então, vai ficar 5 mais 1. Eu vou dividir isso aqui por 2, que está embaixo. Então, x1 vai ser 5 mais 1, 6. 6 por 2, 3. Então, a gente vai ter aí o valor 3. Vou marcar aqui esse 3. 3. E para o x2, mesmo esquema, né? Vou colocar aqui do ladinho. O x2, em vez do mais, a gente vai usar o menos. Então, eu vou ficar com 5 menos 1. Colocar aqui 2. Logo, nesse caso, a gente vai ter que o x2, 5 menos 1, 4. 4 por 2 dá 2. A gente escrever aqui, né? O conjunto de solução. A gente tem raiz 3 e uma raiz 2. Beleza? Certo? Então, vai cair isso aí na prova de vocês com certeza. Tem que dominar. Vamos adiante. Agora, pessoal, uma questãozinha de função exponencial, né? A sexta é de função exponencial. E essa outra aqui, a 5, é de equação exponencial. Então, vamos lá. Só ganhar aqui um espacinho para ficar melhor. Então, gente, olha, qual a solução da equação exponencial? Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho essa equaçãozinha aqui, beleza? Deixa eu destacar ela aqui. Pronto. Então, aqui eu vou ter 3 está elevado a 2x menos 1. Isso é igual a 27. As bases têm que ser iguais. É assim que a gente resolve uma equação exponencial. E como que eu deixo a base igual? Você encontra uma outra maneira de escrever esse 27, né? Porque aqui, ó, já tem o 3, beleza? Como que eu encontro essa maneira? Como eu expliquei para vocês, a gente tem que fatorar. O 27, ele só dá por 3 aqui de início. Então, por 3 aqui, ele vira um 9. Por 3, ele vira um 3. Por 3, ele vira 1. Aí a gente vem aqui do lado e faz o agrupamento. Ó. O 3 está se repetindo 3 vezes. 1, 2, 3. Então, no lugar do 27 aí, eu já sei quem é que eu vou colocar, né? Então, vai ficar 3 elevado a 2x menos 1 igual a 27. Descobrimos aqui, né? 3 a terceira. Então, 3 a terceira. Agora, olha só, gente. As bases estão iguais, né? Ó, 3 aqui e 3 lá. É só igualar os expoentes agora que a gente já chega aí à resposta. Então, expoente 2x menos 1, né? Conforme aqui, é igual ao 3 que está lá. Então, viram? Isso virou aqui uma equação do primeiro grau. Muito simples, é só isolar o x. Então, 2x é igual a 3, está menos 1, passa para cá mais 1. Então, 2x é igual a 3 mais 1 é 4, né? Nesse caso aqui, olha só, x vai ser igual a 4 dividido por 2. X é igual a 4 por 2 é 2, certo? Então, fui fazendo aqui o passo a passo. Então, tá aí resposta 2, né? Letra C, que dá isso como resposta. Letra C aqui. E por fim, ó, a gente tem aqui como última questão, essa questão de número 6. Então, galera, aqui ó, na questão 6, a gente tem aqui essa função, né?
E a gente tem que descobrir essa soma aqui, f de 4 mais f de 2. Então, de início, a gente tem que determinar esse f de 4. Eu vou colocar aqui, beleza? E isso é igual a... Como eu disse para vocês, o f de 4, esse númerozinho que está dentro do parênteses, é o valor do x, beleza? Então, a gente vem aqui e substitui. Ó. A gente sabe que f de x, né, 2 elevado a x. Então, 2 elevado a 4. Isso dá quanto? Como que eu calculo 2 elevado a 4? Vou colocar aqui, olha, do lado. Ok? Então, eu tenho que 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a... Então, ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, o resultado aqui é igual a 16. Beleza? Então, a gente vem aqui, ó, e faz a devida substituição. Deu 16. E o outro? O outro é o f de 2. Então, f de 2. Isso é igual a... O x é o 2, né? Porque é o número que está dentro do parênteses. Então, x igual a 2. E nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. 2 elevado a x, que é 2. 2 elevado a 2 é muito simples, é 4. Então, aí ficou tranquilo, né? Para a gente concluir aqui, porque, olha só. Ele não quer saber quanto que é f de 4 mais f de 2. Eu sei que o f de 4 é 16, né? O f de 2 é quanto? 4. 16 mais 4 é 20. Então, esse aí é o valor, 20. Beleza? Então, essa aí foi a revisão de vocês, galera. Espero que tenha ajudado e até a próxima.